Não vou mais falar bom dia, boa tarde, boa noite, não, que agora todo mundo fala isso, né? Mas a História do Povo foi pioneira, você sabe, você que acompanha o nosso trabalho, a História do Povo foi pioneira nisso. Bom, então, História do Povo strikes again, né? Ataca novamente, pra quem não sabe inglês. E é isso aí, vamos pra luta, vamos pra batalha, meus queridos. O negócio é o seguinte, o tema bom, o tema hoje é Treta News. PT versus PDT. PT contra PDT. É isso que a gente vai falar hoje. Então aí, porra, fica ligado, que agora você vai se amarrar nesse episódio da História do Povo. Então o negócio é o seguinte, meus queridos. Aonde se situa o nosso vídeo? Na redemocratização do Brasil. Lá nos anos 80, estávamos começando a chegar ao fim daquele maldito período autoritário de 21 anos de ditadura militar. A ditadura começa em 64 e acaba em 85. Porém, todavia, entretanto, já em 79 tem a lei da anistia, em 1980 os partidos voltam a poder existir. Então aquele bipartidarismo da ditadura militar, Arena contra MDB, cai por terra e aí podem surgir outros partidos, correto? Então esse é o nosso contexto. Agora eu vou pegar dois partidos especificamente que surgiram nesse contexto do campo progressista, do campo democrático e popular, do campo de esquerda, que é o PT e o PDT, porque ambos surgiram nessa época, nessa data especificamente. Mas eles têm trajetórias específicas, eles são formados por pessoas diferentes, intelectuais diferentes, eles têm duas lideranças muito importantes. E a partir desse nascimento, ali já está lançado as bases do que iriam ser esses partidos ao longo do tempo, certo? Então, entendendo ali esse nascimento e as divergências no nascimento do PT e do PDT, a gente consegue ter noção dos problemas que se desenrolaram ao longo da história e das tretas que tem hoje em dia. O PDT com uma nova liderança, né? Mas então, vamos lá, vamos entender desde o início. O PT surge de uma conjunção de fatores, certo? O PT ele surge dos movimentos eclesiais de base, a teologia da libertação, os setores progressistas da Igreja Católica, eles estão dentro ali da formação do PT, certo? Os novos movimentos sociais, movimento negro, movimento de mulheres, isso faz parte da formação do PT. Os intelectuais, principalmente de São Paulo, alô São Paulo, os intelectuais dali que fazem uma crítica tanto ao trabalhismo varguista quanto ao comunismo do Prestes, porque segundo essa galera foram eles que tomaram o golpe de 64, eles que erraram. E o principal, o nosso Luiz Inácio, né? O famoso Luiz Inácio, o movimento sindical e aquele grande líder sindical que proporcionou diversas greves por reposição de salário em relação à inflação, que se tornaram, obviamente, greves contra a ditadura militar no Brasil, da virada dos anos 70 para os anos 80, ali ele ganhou projeção nacional, né? O Lula, né? Lula com a barba preta ainda, já sem o dedo, mas com a barba preta ainda, um operário de muito talento, que falava para as massas no estádio da Vila Euclides, ali, ele foi surgindo, e aí o PT, ele misturava setores sociais e parecia que era uma força assim muito importante surgindo, porque misturava os intelectuais, a Igreja Católica, o movimento sindical e com uma liderança muito forte que era o Lula, né? Parecia que ele teria uma grande projeção nacional, como acabou de fato tendo, certo? Então essa é a formação do PT, mas prestem atenção, o PT nasce criticando o trabalhismo varguista, portanto o Lula repetia aquela historinha de que a CLT é a cópia da Carta del Lavoro, então a CLT é fascista, criticava a estrutura sindical do Brasil por causa do Vargas, então ele tinha essa divergência com o trabalhismo, mas ele também tinha divergência com o comunismo, com o socialismo real, com o Partido Comunista Brasileiro, com o Luiz Carlos Prestes, porque o PT nasce já tendo como referência a democracia como um valor universal. Portanto, em momento algum, desde a fundação do PT, o PT se pretendia um partido revolucionário, de fazer uma revolução nos moldes clássicos, digamos assim. Então o PT já criticava as ditaduras burocráticas do leste europeu, o modelo do socialismo real da União Soviética, e se colocava como defensor da democracia, como valor universal. A gente vai disputar o socialismo dentro dos marcos da democracia. O nosso
Nossa aspiração máxima é a democracia, certo? Então a gente não vai tentar propor uma revolução, instalar a ditadura do proletariado, estatizar os meios de produção. Isso não está desde a essência do partido, porque ele critica ambas as vertentes que existiam anteriores a eles, anteriores ao golpe de 64, que é o trabalhismo varguista e o comunismo do PCB vinculado ao Luiz Carlos Prestes, certo? Então ele nasce dentro dessa crítica com esse caldo de cultura. É assim que se forma o PT, nesses moldes, certo? É a partir daí que surge o PT, com a liderança do Lula. E assim, era um partido de uma crítica à moralidade política muito forte. Você já deve ter ouvido falar, né? Hoje em dia vários políticos criticam o PT em relação a isso, porque o PT, quando chegou no poder, se aproximou da corrupção, mas antes de chegar ao poder ele era muito crítico à corrupção, do movimento da ética na política, enfim. Tinha um moralismo de esquerda muito forte. Já vamos falar sobre isso, já. Então guarda aí, segurou, né? Pegou as informações, PT. Agora vamos ao PDT. O PDT é diferente, uma outra formação. Por que o PDT é uma outra formação? Primeiro, porque boa parte dos integrantes da formação do PDT ali nos anos 80, eles já vinham de uma luta que existia no Brasil, nos limites da democracia daquela época, antes do golpe de 64. Portanto, o PDT, ele inicialmente não era para se chamar PDT, o PDT era para ser o PTB. Porque o partido do Vargas, o partido do João Goulart, o partido que vigorou de 45 a 64, que tinha como base, ou como programa político as reformas de base, a reforma agrária, reforma bancária, reforma universitária, enfim. Todo esse legado do trabalhismo, ele estava vinculado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, certo? Só que o que acontece? Quando o Brizola volta do exílio, o que ele queria era refundar o PTB. Então tem a Carta de Lisboa, ele se encontra com o Mário Soares, que era um social-democrata lá na Europa, português. Então ele estava organizando tudo para refundar o PTB e continuar a luta dele, agora voltando do exílio, tentando se estruturar no Brasil. Só que a ditadura militar brasileira, principalmente na figura do Golbery, né, que era o grande estrategista da ditadura militar, enxergava no Brizola o seu principal antagonista. Então a ditadura militar tinha mais medo do Brizola, da sua força política, do legado varguista, do que ele poderia aspirar, do que ele poderia conseguir com todo esse... se ele conseguisse o PTB de volta, reestruturasse o partido, enfim. Ele ficaria muito forte no jogo político ali dos anos 80. Então, através de uma manobra da ditadura militar, o TSE cassou o direito do Brizola de usar a sigla PTB e entregou o direito de usar a sigla para Ivete Vargas, que era parente do Vargas, mas que não era de esquerda, era de direita e tal. E se vocês perceberem, até hoje em dia o PTB está na mão do Roberto Jefferson, não é um partido de esquerda, né? É um partido de direita, ele trilhou esse caminho. Então o PTB mudou, se desconfigurou, passou a ser nada a ver com o que era o PTB diante da ditadura. E aí o Brizola teve que fundar outro partido. Mas isso foi tão impactante para o Brizola perder a sigla do PTB, naquele momento foi uma derrota que ele sentiu mesmo, que até o Carlos Drummond de Andrade escreveu para o Jornal do Brasil uma crônica muito interessante. Eu vou ler só o iniciozinho para vocês terem noção, né? Então se chama Eu Vi, né, do Drummond. Vi um homem chorar porque lhe negaram o direito de usar 3 letras do alfabeto para fins políticos. 3 letras, PTB. Vi uma mulher beber champanhe porque lhe deram esse direito negado ao outro. É a Ivete Vargas que estourou champanhe porque conseguiu a sigla, né? Vi um homem rasgar o papel em que estavam escritas as 3 letras que ele tanto amava. O Brizola rasgou depois que perdeu, né? E chorou. Como já vi amantes rasgarem retratos de suas amadas na impossibilidade de rasgarem as próprias amadas. Então, deixa eu ver até a data que o Drummond escreveu para o Jornal do Brasil em 15 de maio de 1980. Então essa passagem ilustra a derrota política do Brizola, a maquinagem, né, feita por parte da ditadura para retirar a sigla dele, mas ele manteve o mesmo projeto, ele manteve as mesmas ideias, ele queria reativar o trabalhismo, reativar o legado varguista. Então o que ele fez? Ele teve que criar um outro partido, mas com as mesmas ideias.
Então quem continua o legado daquele antigo PTB, a partir da década de 80, é o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Então a ideia é essa, certo? E aí ele surge dentro do PDT, tem movimentos sociais também, nos anos 80, tem o movimento negro do PDT muito forte. Então o PDT também vem com essa ideia dos novos movimentos sociais, que é uma coisa característica dos anos 80, fazer a luta através dos movimentos sociais. Só que ele tem uma diferença, porque é um partido que se estrutura com uma referência muito grande, né? Que é o Brizola, né? A grande liderança, a última palavra, digamos assim, até o fim da vida do Brizola. No PDT era ele mesmo, era o Brizola, né? Então surge a partir disso, com o firme propósito de defender a CLT, de defender o legado varguista, de mostrar que a ditadura derrubou exatamente o trabalhismo, porque o trabalhismo era uma proposta de esquerda muito avançada na década de 60, sobretudo com as reformas de base defendidas pelo João Goulart. Então, a partir dessa ideia e com o firme propósito de levar o Brizola à presidência da República, era a aspiração dele, assim que tivesse eleições diretas ele iria concorrer, então assim nasce o PDT. Então, nasceu o PT, nasceu o PDT. Agora vamos falar das tretas, né? Já chegamos até aqui, vamos falar da treta. Então o negócio é o seguinte, o Brizola, em determinado momento, ele era muito bom de cunhar apelidos, né? Então ele dizia assim, ou expressões, ele tinha expressões próprias, né, e tal, normalmente do sul do país, que era de onde ele veio, né, do Rio Grande do Sul. Então ele dizia assim, em determinado momento ele dizia assim, o PT, ele parece a UDN de Macacão e Tamanco. Por quê? Porque a UDN era um partido de direita, lá da época antes da ditadura militar, mas que era extremamente moralista. Então esse ponto era fundamental, de crítica do Brizola ao PT, de ser extremamente moralista. Tá todo mundo errado, todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, ninguém tem ética na política, só quem tem é o PT. Então vocês estão todos errados, quem tem que chegar ao poder é o PT. Essa é uma crítica muito forte que o Brizola fazia ao PT. E o outro ponto, assim, que é extremamente escrachado, né? Que é o PT, principalmente nessa atuação do Brizola no Rio de Janeiro, o PT não buscava criar pontes para fazer uma aliança de esquerda e fortalecer o campo progressista. A tática eleitoral do PT, principalmente no Rio de Janeiro, era eu ter que me opor ao meu inimigo para eu ocupar o espaço dele na esquerda. Então, o PT fazia oposição ao governo do Brizola. O PT criticava os CIEPs, a Benedita criticava os CIEPs, imagina, né? Uma pessoa de esquerda criticando o CIEP. Hoje em dia parece uma coisa de maluco, né? Mas acontecia. Nos anos 80, o PT lançou o Gabeira, candidato a governador em 86, não apoiou o Darcy Ribeiro. Em 1989, todo mundo sabe, é famoso, né? Também vou fazer um episódio só sobre as eleições de 89. Mas enfim, em 89, o Lula foi para o segundo turno com uma pequena margem, mais ou menos uns 500 mil votos, né? No lugar do Brizola. O Brizola ficou em terceiro, ele ficou em segundo, foi para o segundo com o Collor. E aí o Brizola relutou, mas apoiou, né? Falou, vamos engolir o sapo barbudo, levantou a mão do Lula lá no apartamento dele e passou a apoiar o Lula e praticamente todos os votos do Brizola foram transferidos para o Lula mesmo. O Brizola teve uma grande vitória no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né? Mas não no resto do país, por isso que ele não foi para o segundo turno em 89. Bom, de qualquer jeito, ele fez esse gesto, tá entendendo? Ele apoiou o Lula. E aí, na eleição seguinte, no ano seguinte, em 1990, tiveram eleições para o governo do Rio de Janeiro. Uma eleição que assim, era muito carta marcada, porque o Brizola era muito forte no Rio de Janeiro, né? Ele já tinha sido eleito governador, então era bastante provável que ele fosse eleito. E mesmo assim, e o PT tinha sido apoiado pelo Brizola no segundo turno. Então o PDT esperava que o PT apoiasse, né, a candidatura do Brizola ao governo e tal. O Brizola teve apoio do PSB e do PCdoB, que normalmente fecha com o PT, né? Mas o PT não apoiou o Brizola. O PT lançou o candidato Jorge Bittar, o famoso Jorge Bittar, que nunca ganhou nada. Mas enfim, tem debates, tem no YouTube, né? Vocês podem ver o cara tá descendo o cacete no Brizola, falando mal do Brizola o tempo todo. Então, de fato, o PT se colocava como oposição, mas uma oposição ferrenha, uma oposição muito combativa, criticando inclusive os projetos mais famosos, né, do Brizola.
Bom, mesmo tendo colocado um candidato, a sucessão, né, do governo do estado do Rio de Janeiro não conseguiu vencer. O Brizola ganhou de lavada. Essa eleição de 1990 teve uma votação consagradora no estado do Rio de Janeiro, né, e foi eleito. E aí, por que essa treta ela continua assim? Porque eram projetos políticos diferentes. E o Brizola ele vai entrar em decadência política a partir de 94. Esse segundo governo dele é um governo que é muito criticado pela Globo, tem uma campanha midiática muito forte em cima, então ele se desgasta muito. Então, de 94 até a morte do Brizola, de 94 a 2004, o Brizola não ganha mais nenhuma eleição. E o PT vai crescendo, entendeu? Desde 89 o Lula conseguiu chegar no segundo turno, e aí o Lula passa a ser a principal figura política do campo da esquerda, e o PT vai suplantando o PDT. Então, nos anos 80 havia uma disputa para ver quem seria o grande partido, né, da esquerda, o partido hegemônico dentro da esquerda, mas ao longo dos anos 90 o PT vai ganhando do PDT nessa disputa e o PDT vai ficando para trás. Mesmo assim, há um acordo em 98, o Lula sai candidato com o Brizola de vice, mas logo em 2002 já é desfeita essa aliança, o Brizola apoia o Ciro, e por fim, quando o Lula ganha de fato a eleição em 2002, o Brizola fica muito descontente com o Lula, porque primeiro ele queria ter uma participação no governo, queria ter um ministério, o Lula não deu esse ministério para o Brizola, e segundo que os rumos que o governo do Lula tomou, principalmente esse primeiro governo, são o caminho do neoliberalismo, né? Carta aos brasileiros, Antônio Palocci no Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles no Banco Central. Então não era um governo muito de esquerda, digamos assim, era um governo de continuidade da política econômica do Fernando Henrique Cardoso, que o Brizola falava mal o tempo todo. Então essa divergência de projeto ela só se acentuou até a morte do Brizola em 2004. Da morte do Brizola de 2004 até os dias de hoje, o que acontece? O PDT foi encolhendo porque era a principal liderança dele mesmo, era do Brizola. E aí quando você perde a sua principal liderança, você fica meio sem rumo, né? E aí com a vinda do Ciro, e a boa participação que o Ciro teve nas eleições de 2018, retornou essa tentativa de crescimento do PDT e de rivalidade com o PT, busca de hegemonia do campo progressista. Mas o caso do Ciro Gomes é uma outra história que cabe num próximo vídeo. Aqui o que eu queria deixar claro mesmo é esse panorama de disputa do PT e do PDT, que é sim uma disputa entre as lideranças, Brizola e Lula, mas também uma disputa de partidos com formações diferentes, com projetos políticos diferentes, com visões do passado diferentes e com projeções para o futuro diferentes. Então é evidente que teriam uma disputa, certo? Então essa é a história do povo. Se você gostou desse vídeo, comente, dê um joinha, dê um like e compartilhe aí com seus camaradas, com seus amigos. É isso. E até a próxima.